Olá, queridos, tudo bom? Vamos aprender um pouco mais? Vamos aprender um pouquinho mais do que Deus já preparou para nós? Vamos lá? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, no verso 24, diz assim: Passando alguns dias, Félix veio a Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Ouça, presta atenção. Eles foram aprender como que é a fé em Cristo, como funcionava ser um cristão de verdade. Amém? E quando Paulo começou a falar sobre, olha os 3 princípios que Paulo vai falar aqui: justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Félix ficou amedrontado e disse: Por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Olha esse texto. O apóstolo Paulo foi ensinar o evangelho para o Félix. E ele mostrou o evangelho em 3 partes: justiça, domínio próprio e juízo vindouro. A nossa vida cristã, nossa vida de fé tem que ser baseada nessas 3 coisas. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar a viver essas 3 coisas. Justiça, o que é a justiça? O domínio próprio, o que é e como usá-lo, e o juízo vindouro, o que é e como será. Então vamos em partes. Vamos falar agora um pouco sobre justiça. Eu já falei em outros vídeos, então vou falar de forma bem resumida. Não é justo você viver um monte de situações horríveis, sendo que Jesus Cristo pagou um preço para você não viver elas. Sendo que o culpado de você viver todas essas situações foi o pecado de Adão. Amém? Nós já falamos muito sobre isso, então não vamos bater nessa tecla de novo. Se você está pegando agora, volta para trás, a gente tem vários vídeos atrás, e nos vídeos anteriores eu falo um pouco sobre isso. Então, o que é a justiça? Justiça é você ter a oportunidade de poder viver de forma limpa, sem a culpa de outro. Por exemplo, você fica enfermo. Mas o que você fez para enfermar? O médico disse isso, aquilo. Não. A enfermidade entrou na terra por causa de Adão. Então não é justo você viver doente por causa da culpa de Adão. Por isso Cristo veio. E aí entra a justiça de Deus. Que Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, que não fez nada de errado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu te falar. O pecado de Adão, ele veio sobre toda a geração de Adão. Toda a geração de Adão. Nós somos, antes de aceitar Jesus, geração de Adão. Quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Daqui a pouco eu te explico melhor. Então, quando nós nascemos na carne, nós nascemos no pecado de Adão. Nós nascemos em pecado. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Ela já nasce condenada a ele, porque ela já vem como fruto do pecado de Adão. Tá bom? Então, quando você aceita Jesus, Jesus é o último Adão. A palavra de Deus diz em Romanos que assim como um pecou e a morte passou a reinar por causa deste que pecou, assim também o dom de Deus e a justiça de Deus passa a reinar através da morte de um, que é Jesus Cristo. Ouça, presta bastante atenção. Do mesmo jeito que você nasce em pecado e você vive no pecado, porque você nasce na carne por causa de Adão, quando você aceita Jesus, você nasce de novo, por isso que a palavra diz que nós nascemos de novo, só que nós nascemos justos e justificados diante de Deus. Quando Deus nos olha, Ele não vê um pecador perdoado. Deus nos olha e vê um justo. Aí você pode ficar confuso, mas em Romanos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sim, ali ele estava falando da condição humana sem Jesus. Quando Jesus veio e morreu na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que em nós se cumprisse a justiça de Deus.
Então hoje você é justo por causa do que Jesus fez na cruz, não por causa do que você faz hoje. Você não é justo porque você foi para a igreja, você não é justo porque você deu um dinheiro, ou fez qualquer coisa, ou ajudou qualquer pessoa. Não, você é justo porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você. Por isso que você é justo. Eu sei que eu estou sendo repetitivo nesse texto, mas isso é muito importante. Você tem que entender que houve uma substituição e hoje você é justificado. E em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Olha isso. Justificados, pois, pela fé. A fé em quem? Eu creio que Jesus morreu, eu creio que Jesus ressuscitou. Então eu fui justificado e hoje eu tenho paz com Deus. Hoje Deus é meu amigo. Não por causa de algo que eu fiz. Lembra de Efésios? Não por obras de justiça, para que ninguém se glorie, porque pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, é um dom de Deus, é algo que Deus te deu. Entendeu? Então Ele te deu isso. Você nunca vai merecer isso. Você nunca vai conseguir fazer algo para merecer isso. Então, falando de forma muito resumida, justiça é o que Jesus Cristo fez na cruz para te dar o direito de receber de Deus. Foi uma troca, onde Ele pegou o seu pecado e todas aquelas consequências do pecado, toda pobreza, doença e assim vai, e Ele pegou, levou sobre si e deu a justiça dele, e tudo que vem com a justiça dele, que vem a comunhão com Deus, a presença de Deus, a santidade, a riqueza, a cura, tudo que vem junto. Então isso foi uma troca, uma substituição. Hoje você é justo e justificado, e hoje Deus é o seu amigo por causa da obra da cruz. Você nunca vai conseguir, não tente, você não conseguirá. Confie na justiça de Deus. Entendeu? Então esse é o primeiro pilar, justiça. Próximo vídeo eu vou falar de segundo, domínio próprio, que é onde entra a santidade, onde você cata a justiça e põe para fora. Amém? Então, acompanhe. No próximo vídeo eu vou falar sobre o domínio próprio. Lembre-se, 3 pilares: justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Justiça é a troca que Jesus fez. Você não merecia estar doente. Você não merecia ir para o inferno, porque você não fez nada. Foi Adão que fez. Então Deus, que é justo, e um justo juiz, veio e te substituiu. Colocou o seu pecado em Jesus e fez de você a justiça de Deus. Amém? Então, próximo vídeo. Curta os nossos vídeos, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, querido.